Graça e paz, meus irmãos. Seja bem-vindo a mais um momento devocional. Hoje, dia 5 de junho, e nós estamos aqui para meditar e aprender mais da palavra do Senhor. Vamos ler o texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo 1 até o 3. Eu quero falar um pouco com vocês a respeito da humildade espiritual, que é uma característica que todos os cristãos devem ter. Leiamos então a palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 5, versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma das coisas mais maravilhosas que tem na vida de um cristão é conhecer a revelação de Deus através de sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Quando nós lemos os relatos de Moisés com o povo de Deus atravessando o deserto, nós vemos ali que em determinado momento Moisés sobe até o Monte Sinai e Deus se encontra com ele ali. Moisés permanece ali durante 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E Deus dá as 2 tábuas da lei para Moisés, e a própria Bíblia diz que essas 2 tábuas foram escritas pelo dedo do próprio Deus. Então Deus resolveu se revelar e revelar a sua vontade para o seu povo. Essa revelação é uma revelação progressiva, que vai culminando e crescendo durante a leitura bíblica, durante os relatos das Escrituras. E nós podemos dizer que o auge dessa revelação é quando Cristo vem, é quando o Senhor Jesus se encarna. E dentro do seu ministério há um momento marcante, maravilhoso, dentre tantos outros que eu gostaria de destacar com vocês, que é quando Jesus sobe até essa montanha e ele se assenta e passa a ensinar as pessoas. Se é incrível o fato de Deus ter escrito com as suas próprias mãos 2 tábuas e entregado para o povo do Senhor, mais incrível ainda é ver o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, pregando para o povo. A revelação então chega no seu ápice, porque o rei está proclamando a sua mensagem. Então é exatamente isso que é descrito para nós no versículo de número 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse na posição de um mestre judaico, na posição daquele que passaria a ensinar, é exatamente isso que ele faz. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Uma coisa interessante que nós já tiramos de lição aqui no versículo de número 1, é que o propósito de Jesus com o Sermão do Monte, e a gente pode também trazer isso para todo o seu ministério, o propósito maior quando ele proferia os seus sermões e os seus discursos e as suas parábolas era o ensino. O objetivo de Jesus é ensinar as pessoas a viver da maneira correta e de maneira adequada que agrade a Deus. E ele mesmo não apenas ensina, mas propicia a possibilidade de nós vivermos de tal maneira. Então ele passa a descrever aquilo que ficou chamado de as bem-aventuranças. E a gente pode dizer que é aqui descrita as características de um habitante do reino dos céus, de um cristão. Todo cristão precisa ter essas marcas descritas por Jesus aqui nessa mensagem, nesse Sermão do Monte. Não basta ter apenas uma ou outra. Todos os cristãos devem ter todas as características descritas aqui. E isso só pode acontecer mediante a obra sobrenatural do Espírito Santo. A obra do novo nascimento, quando a mensagem do Evangelho transforma os nossos corações. E dentro desse ensino de Jesus, ele inicia falando a respeito da humildade. E é sobre isso que nós devemos pensar nessa nossa devocional, sobre a verdadeira humildade.
porque no reino dos céus não há um habitante que não seja humilde. Entrar para a carreira cristã, entrar para uma vida com Jesus, ser um cristão e seguir os passos do Mestre implica diretamente em viver uma vida de humildade. Porque parte do primeiro pressuposto de que você e eu não temos competência em nós mesmos para sermos salvos. Portanto, recorremos a um Salvador, a alguém que possa nos resgatar. E isso é algo que mina o nosso orgulho e nos faz ter humildade. Essa humildade aqui, que também é chamada em algumas versões bíblicas de pobreza, os pobres de espírito, ela fala a respeito de alguém que se destitui de si mesmo em favor de seguir o Mestre. No grego poderia ter sido usado duas palavras aqui. A primeira diz respeito àquelas pessoas que levam uma vida de dificuldade, com poucos recursos para se manter, mas conseguem se sobreviver aí de uma maneira ainda assim adequada. É quando nós brasileiros sabemos bem disso. O mês fecha ali em cima da risca e a pessoa tem ali o básico para viver, mas ela consegue sobreviver sem precisar de muita ajuda de fora, vamos dizer assim. Agora, a segunda palavra que poderia ter sido utilizada aqui, e que essa é a que foi utilizada, é para falar alguém que pratica pedidos de esmola. É alguém que pratica mendicância. É alguém que não tem nada em si mesmo, nenhum recurso em si próprio e precisa recorrer desesperadamente a outra pessoa para sobreviver. Olha que interessante, essa é a palavra então utilizada aqui pelo narrador bíblico, utilizada pelo próprio Senhor Jesus. Nós devemos recorrer ao Mestre sem ter nada em nossas próprias mãos. Agora é interessante que o cristianismo hoje se tornou algo muito cheio de status, de brilho, de fama e de pessoas orgulhosas, soberbas, com o nariz em pé. Aliás, a internet e os meios de comunicação têm demonstrado uma igreja cada vez mais elitizada, uma igreja cada vez mais onde se colocam em pé os pop stars gospel, seja na área da música, da pregação e entre tantas outras. Parece que nós criamos figuras intocáveis que são orgulhosas e arrogantes nesse meio gospel. Mas ser um cristão genuíno, verdadeiro, um evangélico que se dobra de fato aos pés do Senhor Jesus, implica em você ser alguém realmente humilde. Isso não quer dizer que você não pode ter bens materiais, como alguns interpretaram esse texto, e passar a andar na rua descalços e vestindo apenas a roupa do corpo. Não é sobre isso que Jesus está falando, porque o que Jesus fala aqui é a respeito de uma humildade espiritual, os humildes de espírito, os que reconhecem que não conseguem atingir por si mesmo a moralidade, a espiritualidade necessária para viver a vontade de Deus. Todos os cristãos, então, devem possuir, e automaticamente, se alguém é cristão, possui essa característica, mas pode exercitá-la. A característica da humildade, então, espiritual. Você é uma pessoa humilde? Ou você tem sido arrogante e soberbo, tem se achado a última bolacha do pacote? Você tem demonstrado humildade e a sua dependência de Cristo e também a sua dependência dos seus irmãos para continuar a sua jornada cristã? Essa deve ser a característica que marca, porque a continuação do versículo diz: porque deles é o reino dos céus. É sobre isso que Jesus fala em todo o seu sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, sobre as características daqueles que são habitantes do reino dos céus. Tanto é que ele começa a bem-aventurança dando a primeira promessa, porque deles é o reino dos céus, e a última bem-aventurança termina da mesma maneira, falando que deles é o reino dos céus. Ou seja, se nós somos habitantes do reino dos céus,
nós precisamos ter passado por essa porta da humilhação. E nós temos o exemplo supremo de humildade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ele, mesmo sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo, e se entregou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele é aquele a quem nós olhamos e traçamos o objetivo de ser parecidos a cada dia mais com ele, principalmente em humildade, porque ele é o exemplo máximo e supremo da humilhação. Ele é aquele que se curvou e lavou os pés dos seus discípulos, dizendo que nós deveríamos servir uns aos outros. Que possamos então olhar para ele e que o Senhor Jesus tire de nós toda a arrogância, toda a altivez, toda a soberba, e que nós reconheçamos que ser cristão é ser alguém desesperado por um Salvador e alguém que precisa de ajuda de seus irmãos para prosseguir na caminhada da fé. Isso envolve humilhação, isso envolve humildade. Essa é a vida cristã. Nós precisamos ser humildes de espírito. Convido você a orar comigo para nós encerrarmos esse tempo. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o teu nome por todos sempre, Senhor. Ó Cristo maravilhoso, que mesmo sendo Deus se esvaziou e assumiu a forma de servo, nos ajude a ser mais parecidos com o Senhor. Transforma o nosso coração, que andemos em humildade, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, fiquem todos com Deus e que a graça do Senhor Jesus continue trabalhando em nossos corações para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém.